Descobri um segredo da minha família que mudou minha vida para sempre. Eu sempre achei que minha família era normal. Brigas ocasionais, jantares tensos, nada que fugisse muito do esperado. Até a noite em que eu descobri o que realmente acontecia por trás das portas fechadas. Era uma sexta-feira à noite quando ouvi meu pai falando no telefone. Ele estava no escritório, a porta entreaberta, e sua voz soava urgente. Eu nunca fui do tipo curiosa, mas algo naquele tom me fez parar no corredor e escutar. Ela está começando a desconfiar. Preciso dar um jeito nisso logo. Meu sangue gelou. Quem era ela? Eu? Minha mãe? Minha irmã? Minha mente disparou, e algo me disse que eu não devia ignorar aquilo. Decidi investigar. Nos dias seguintes, comecei a reparar em pequenas coisas. Meu pai saía tarde sem explicação. Minha mãe parecia cada vez mais distante. Minha irmã, que sempre foi a mais falante da família, estava apática, como se soubesse de algo mas não pudesse falar. Foi só quando eu peguei o celular do meu pai sem ele perceber que tudo fez sentido. Mensagens. Precisamos resolver isso logo. Ela pode estragar tudo. Eu sentia minhas mãos suando enquanto descia pela conversa. Então vi algo que me fez perder o chão. Fotos. Da minha mãe. Com outro homem. Meus pais estavam juntos há 20 anos. Eu jamais imaginaria que minha mãe estivesse traindo meu pai. Mas pior do que isso foi perceber que meu pai sabia. E estava planejando algo. Naquela noite decidi confrontar minha mãe. Esperei ela voltar do mercado e a chamei para conversar no meu quarto. Mostrei as mensagens. Mostrei as fotos. Ela congelou. Onde você conseguiu isso? Foi tudo o que disse. Eu esperava arrependimento. Esperava lágrimas. Mas tudo que recebi foi frieza. E então ela me olhou nos olhos e disse: você não faz ideia do que está acontecendo de verdade. Meu estômago revirou. Então me conta. Ela respirou fundo. Não é seu pai que está descobrindo. É ele que está escondendo. Eu não conseguia respirar. Escondendo o quê? Ela hesitou por um momento. Então disse com a voz trêmula: seu pai tem outra família. Outra esposa. Outros filhos. E eu só descobri isso há 3 meses. Minha mente ficou em branco. Eu não sabia o que pensar, o que dizer. Tudo que eu achava que sabia sobre minha vida estava desmoronando em questão de segundos. Você descobriu isso há 3 meses e não disse nada? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Minha mãe fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando se manter firme. Eu precisava ter certeza antes de envolver você e sua irmã. Minha cabeça girava. Eu senti um nó no estômago. E agora? O que ele quer dizer com preciso dar um jeito nisso? Minha mãe respirou fundo, me encarando com um olhar carregado de tensão. Ele sabe que eu descobri tudo, e ele não vai simplesmente aceitar isso. Meu sangue gelou. Você acha que ele faria algo contra você? Ela hesitou por um momento. Então olhou para mim com uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. Eu tenho certeza. O medo começou a se espalhar pelo meu corpo. Eu nunca pensei no meu pai como alguém perigoso, mas agora... Então, ouvimos passos no corredor. Meu coração disparou. Minha mãe se levantou lentamente e olhou para a porta. Ele chegou. Os passos no corredor ficaram mais próximos. Minha mãe segurou meu braço, como se estivesse tentando me manter firme. Não diga nada ainda, ela sussurrou. A porta se abriu lentamente revelando meu pai. Ele estava calmo, demais. Sua expressão era impassível, mas seus olhos analisavam cada detalhe da situação. Vocês estão cochichando sobre o quê? Ele perguntou, fechando a porta atrás de si. Minha mãe respirou fundo. Já sei de tudo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Meu pai não se moveu nem piscou. Então ele sorriu. Eu imaginei que esse momento chegaria. Meu estômago revirou. Então tudo o que você fez, a outra família, você sempre soube que isso ia ser descoberto? Perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Ele deu um passo à frente. Nada disso foi um erro. Nada foi por acaso. E agora que você sabe. Ele tirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa. Aqui está sua parte. Minha mãe olhou para o envelope, confusa. Eu abri e vi documentos, papéis assinados, uma transferência bancária. O que é isso? Perguntei, tentando entender. Meu pai se inclinou para mim. A garantia de que você não contará a ninguém. Eu senti a pressão no peito aumentar. Era um suborno. Ele estava comprando meu silêncio. Minha mãe olhou para mim, esperando minha reação. Eu tinha uma escolha. Aceitar e esquecer tudo ou expor a verdade, não importa o custo. Meu coração batia forte enquanto encarava o envelope. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça. A garantia de que você não contará a ninguém. Eu olhei para minha mãe, que permanecia imóvel. Seus olhos imploravam para que eu não aceitasse.
Você realmente acha que pode simplesmente pagar para isso desaparecer? Perguntei, minha voz cheia de indignação. Meu pai cruzou os braços, mantendo aquela calma perturbadora. Já funcionou antes. Minhas mãos tremiam. Eu queria gritar, queria expor tudo, mas algo dentro de mim me dizia que precisava agir com estratégia. Se eu fizesse algo impulsivo, poderia colocar minha mãe, minha irmã e até a mim mesmo em perigo. Respirei fundo. Então você quer que eu finja que nada disso aconteceu? Ele sorriu. Exatamente. Foi aí que percebi algo essencial. Ele não sabia que eu já havia enviado as provas para alguém. Horas antes, enquanto revisava aquelas mensagens e documentos, eu fiz algo instintivo. Enviei tudo para um amigo de confiança, alguém fora da família que poderia ajudar caso algo acontecesse comigo. Eu tinha uma carta na manga. Olhei para o envelope mais uma vez, então levantei os olhos para meu pai. Sabe de uma coisa? Suspirei, tentando soar derrotada. Ele me analisou, esperando minha resposta. Então sorri. Você perdeu. Sua expressão mudou. O quê? Me levantei lentamente, sentindo o peso do momento. Eu já enviei tudo. Mensagens, provas, documentos. Se algo acontecer comigo, com minha mãe ou minha irmã, tudo será exposto. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais aterrorizante que já vivi. Meu pai me encarou como se estivesse tentando calcular suas opções. Depois de alguns segundos, ele pegou o envelope, rasgou ao meio e jogou no chão. Sem dizer mais uma palavra, saiu do quarto. Minha mãe soltou o ar preso no peito e me abraçou com força. Agora sabemos o que ele é capaz de fazer, ela disse. Eu sabia que aquilo ainda estava longe de acabar. Mas naquele momento, senti que tínhamos vencido a primeira batalha. Nos dias seguintes, minha mãe tomou todas as precauções possíveis. Mudamos rotinas, evitamos confrontos e mantivemos distância. Mas a tensão pairava sobre nós como uma sombra persistente. Até que uma noite recebi uma ligação inesperada do meu amigo, aquele para quem eu havia enviado todas as provas. Sua voz estava tensa. Você precisa sair daí. Agora. Meu sangue gelou. O que aconteceu? Perguntei, minha voz mal saindo. Seu pai descobriu que você me enviou as provas. Ele está tentando rastrear tudo. Meu coração disparou. Olhei para minha mãe, que já entendia, apenas pelo meu olhar, que algo grave havia acontecido. Pegue suas coisas, ela disse. Nós vamos sair daqui esta noite. Em questão de minutos, arrumamos malas pequenas, apenas o essencial. Não podíamos levantar suspeitas. Minha irmã estava em choque, mas seguiu cada passo sem hesitar. Quando descemos as escadas para sair, vimos meu pai parado na porta. Vocês realmente acham que podem fugir? Sua voz era baixa, carregada de ameaça. Minha mãe se colocou à minha frente. Acabou, ela disse, firme. Meu pai riu de canto, mas dessa vez havia algo diferente em sua postura. Para vocês, talvez. Para mim, isso é só o começo. Sem aviso, sirenes começaram a soar do lado de fora. Eu vi luzes azuis e vermelhas pescando através da janela. Meu amigo havia ido até as autoridades. Meu pai olhou para mim pela última vez antes de abrir a porta e encarar os policiais. Você me traiu. Eu engoli seco. Você fez isso sozinho. A última coisa que vi foi meu pai sendo levado sob custódia. Minha mãe segurou minha mão, e pela primeira vez em meses conseguimos respirar. O pesadelo havia acabado. Ou pelo menos era o que eu esperava. Os dias que seguiram foram estranhos. Minha mãe, minha irmã e eu finalmente podíamos respirar, mas ao mesmo tempo, um vazio tomou conta da casa. Era como se uma sombra pairasse sobre nós, um fantasma do passado que não desaparecia tão facilmente. Meu pai estava sendo investigado, e as provas que eu enviei ajudaram a construir um caso sólido contra ele. Seu segredo, suas duas famílias, sua manipulação, suas ameaças, não poderia mais ser escondido. Minha mãe tomou uma decisão. Vendemos a casa e nos mudamos para uma cidade nova, longe de tudo que nos lembrava daquele pesadelo. Os primeiros meses foram difíceis. Minha irmã precisou de terapia. Minha mãe ainda olhava por cima do ombro, como se esperasse que ele voltasse a qualquer momento. Eu tentava me reconstruir, mas algo dentro de mim mudou para sempre. Então, um ano depois, recebi uma carta. Sem remetente. Sem endereço. Apenas uma única frase escrita à mão. Isso realmente acabou para você? Meu sangue gelou. O pesadelo realmente havia acabado? Ou era só o começo de outra história?